Sejam muito bem-vindos à nossa nova websérie Primeiras Frases em Chinês. Esse é o nome da nossa nova websérie, Primeiras Frases em Chinês. Se você já estuda chinês, já fez algum tipo de treinamento, já tem o básico, pode acompanhar essa série do começo agora aqui comigo. Se você nunca estudou chinês, é a sua primeira vez mesmo, é do zero mesmo, você não tem nem noção assim dos ideogramas, não sabe escrever, não sabe nem por onde começar, eu recomendo que você assista a websérie anterior a essa, que se chama Chinês Iniciante, tá? São 12 aulinhas pequenas, mas muito profundas, com muito conteúdo, que vão te ajudar a entender, compreender assim como funciona a língua chinesa para você poder chegar nessa aula e poder aproveitar ao máximo, tá? Porque se você não tem aquele conhecimento prévio, pode ser que você não aproveite essa aula como a gente gostaria que aproveitasse, tá? Mas pode ficar também, assistir, mas eu recomendo que volte na primeira websérie Chinês Iniciante, que está aqui na playlist do meu canal. Assista essas webséries, inclusive cada aula tem um resumo com uma tarefa que a gente chama de dever de casa. É o nosso Zuoye, é o nosso dever de casa, que fica no Instagram. E na descrição de cada aula tem um link para poder ir lá buscar o seu resumo. É como se fosse um mini e-book, a gente chama de e-bookinho, em forma de carrossel, com tudo que foi falado na aula, mas muito bem explicado, muito bem desenhado, colorido, de forma que você vai entender tranquilamente uma revisão que você vai fazer, ainda tem a tarefa que é o dever de casa, tá? E tem o quiz da Cris, a gente tem várias atividades pós-aula. Então vale muito a pena voltar lá e assistir desde a aula 1 até a aula 12 e depois começar essa websérie aqui. E depois, inclusive, depois dessa aula 1 a 12 do Chinês Iniciante, você pode começar qualquer websérie que eu tenha disponível aqui, que você vai ser capaz de fazer, tá? Mas se você já tem uma noção inicial, pode ficar aqui com a gente direto. E outra coisa, eu coloco como pré-requisito para participar efetivamente, aproveitando 100% aqui dessa aula, você configurar o seu teclado chinês simplificado no computador ou no smartphone, porque a gente faz uma aula treinamento, é uma aula que ao mesmo tempo que eu estou ensinando, você vai treinando. Então, você vai treinar como? Digitando o pinyin no teclado chinês simplificado e escolhendo os ideogramas que a gente está estudando. Então, você vai se acostumar rapidamente com isso também. Se você não sabe o que é o pinyin, é uma explicação muito breve aqui que eu vou dar, mas tem toda uma aula explicando sobre ele lá no Chinês Iniciante, tá? Mas é a forma que a gente digita com o alfabeto romano o som de um ideograma. Então existe essa possibilidade, essa ferramenta que a gente usa no teclado chinês simplificado de ouvir um som, né, que representa um ideograma e digitar com o alfabeto romano aquele som e selecionar o ideograma que a gente está buscando. Nessa aula aqui nós vamos montar frases, então a gente vai fazer isso o tempo todo, a gente vai ouvir a frase, digitar a frase e escrever já em chinês, tá? Então, se você não sabe como configurar o teclado chinês simplificado, é uma configuração simples e gratuita, também mais uma razão para voltar lá no Chinês Iniciante, na nossa primeira websérie, para quem não sabe nada mesmo, e acompanhar as aulas, porque ali eu vou mostrando como você vai montar como você vai configurar o teclado, tá? Tem um link para você se inscrever, que eu te mando o tutorial. É bem tranquilo, mas existe uma sequência para você aproveitar ao máximo as aulas, tá? Porque muitos conteúdos no YouTube são conteúdos assim muito profundos, muito bons, mas são muito assim misturados, é muita informação. Aqui eu procuro trazer realmente uma sequência de raciocínio, tá? Por isso que eu recomendo assistir na sequência, sabe? Sem ficar pulando as aulas, tá bem? E para quem está aqui na nossa gravação dessa aula, né? Algumas pessoas participaram ao vivo, outras estão assistindo a gravação. Para quem participou ao vivo, já está aqui escrevendo, dá até para ver aqui nos comentários que tem aqui em cima, né? Que já estão chegando aí, o pessoal já está chegando e vai participar da gravação. E para quem está assistindo o vídeo gravado, pode escrever tudo nos comentários aqui do vídeo, aqui no canal mesmo, tá? Porque na medida que você vai escrevendo, você vai treinando, tá? Todas as nossas aulas são mão na massa. Não adianta vir aqui para o YouTube e ficar 1 hora, 2 horas assistindo uma aula e não fazer nada, só ficar assistindo. Esse
processo assim de só ficar recebendo a informação não vai ajudar a aprender. Tem que receber a informação e praticar. E a melhor maneira é receber um pouquinho e praticar um pouquinho. Receber um pouquinho e praticar um pouquinho. Passo a passo você vai longe, tá? Então, vamos começar então com a nossa aula número 1. Olha só que legal. Eu trouxe aqui para a aula número 1, das primeiras frases em chinês, como dizer olá em chinês, como um chinês nativo diria. Por quê? Porque existem muitas aulas, né, em chinês, até em livros e vídeos e aulas presenciais, que a primeira coisa que a gente aprende em chinês é como dizer olá em chinês. Isso é assim, é uma regra, né? Aliás, em qualquer idioma, né? Assim, a primeira coisa que a gente aprende quando aprende um idioma novo é como dizer olá. Eu acho muito clichê isso, mas eu resolvi trazer, mesmo sendo assim, nossa, mas eu já assisti várias aulas, né? Muita gente pode chegar aqui e falar assim, eu já assisti várias aulas de como dizer olá em chinês. Mas mesmo assim, eu trouxe algo a mais. O que é o algo a mais? É como dizer olá em chinês, mas de uma forma como o chinês nativo fala mesmo. Por quê? Porque a forma que a gente aprende nos livros, que é a forma que o estrangeiro que está aprendendo chinês é ensinado, né? Que é a forma que é cobrada em prova, né? Quando você vai fazer uma prova de nivelamento, é aquela forma que eles cobram na prova, né? Não é a forma como os chineses se cumprimentam na China. Então, é muito interessante você conhecer, né, como que as pessoas se falam efetivamente, porque se um dia você tiver um contato com o chinês e você vai se comunicar, né, a primeira coisa que você vai fazer é cumprimentá-lo, falar olá, que você fale como ele fala, até para você entender o que ele está falando com você, né? Se você aprende aquela forma de livro que ele não fala, na hora que ele te cumprimentar, você mesmo vai ficar, meu Deus, o que ele falou comigo? E na verdade você poderia já saber como que o chinês fala efetivamente, tá? Então a nossa aula 1, começando agora, como dizer olá em chinês, como um chinês nativo diria, tá? Então vamos lá, a gente tem algumas situações aqui. Por exemplo, uma forma bem simples que você pode falar e com amigos próximos, assim, quando você tem uma certa intimidade. Por exemplo, você está estudando, você está trabalhando na China, ou você tem você ficou amigo mesmo de um chinês ou de uma chinesa e você quer demonstrar para essa pessoa, né, que você está aberto a essa amizade, né, quer dizer, na verdade você se considera amigo dela, um amigo próximo, você pode simplesmente falar hi, hi, é esse ideograma aqui, hi, vou colocar ele aqui em azul. Hi. Para digitar esse ideograma, H-A-I. Hi. Esse hi, ele é primeiro tom, aquele tom linear, né? Se você ainda não sabe o que é tom, você vai aprender isso lá no websérie Chinês Iniciante, fica tranquilo, fica tranquila, tá? Mas é uma forma simples de você falar olá, hi. Esse hi, possivelmente você não vai aprender nos livros. Por quê? Porque é como se ele viesse do inglês. Quando um americano fala hi, hi, quando a pessoa fala assim em inglês, sabe? Hi, hi. O chinês pegou esse som e escolheu um ideograma, que é esse ideograma aqui. Eu vou fazer uma coisa que eu faço que se chama passando a limpo aqui nesse ideograma. Eu não vou fazer em toda a aula, tá? Porque passando a limpo é uma websérie que a gente tem aqui no canal, onde eu pego os ideogramas e analiso os ideogramas, analiso as partes do ideograma. Eu vou fazer esse passando a limpo aqui, só porque ele é muito fofinho, eu queria que você começasse já entendendo o que é o nosso passando a limpo, para te estimular a fazer a nossa próxima websérie, que é o Passando a Limpo. Já temos 3 temporadas, esse ano a gente vai para a 4ª temporada, cada temporada com 8 aulas muito legais, tá? Super produtivas. Então, vou fazer um passando a limpo aqui rapidinho, tá? Quem estudou a minha websérie Chinês Iniciante viu que a gente divide os ideogramas chineses em 2 grupos, né? Grupos de componentes únicos e grupos de componentes, grupos de mais de um componente. E existe uma estrutura chamada estrutura lado a lado, onde eu tenho um quadrado imaginário aqui. Vou até pegar esse daqui que já está separado, sem o acento, né?
esse em verde aqui. Existe um quadrado imaginário. Dentro desse quadrado imaginário, não tem um emaranhado de traços jogados lá de qualquer jeito, não. A gente tem nessa estrutura aqui, que eu estou estudando, desse ideograma, uma estrutura lado a lado. Existe um ideograma aqui, que se você olhar bem para ele, ele é um retângulo assim na vertical, né? E existe um outro ideograma aqui que também tem a sua estrutura lado a lado, mas eu não vou analisar o segundo ideograma, eu vou analisar só esse bloco de ideograma aqui. Esse primeiro ideograma, ele é a boca, é esse ideograma aqui, que representa a boca, que é um quadrado. Quando a gente colocou ele nesse ideograma, nesse quadrado imaginário, ele se achatou para ficar ali do lado, fininho ali, tá? Mas na verdade é o mesmo ideograma. Ele, quando tá sozinho, ele nesse formato quadrado. Quando ele se junta aqui lado a lado com alguma coisa, ele fica achatadinho para caber no quadrado imaginário, tá? E do outro lado, esse outro aqui, que tá do lado da boca, é esse ideograma que é o Hai, de Shanghai, que a gente já estudou em... Deixa eu botar o meu teclado para poder escrever em chinês já, tá? Shanghai é Xangai em chinês. A gente já estudou esse bloquinho na websérie Catalogando Vocabulário, tá? Como se diz Xangai em chinês? É Shanghai, é esse bloco de dois ideogramas aqui. Então, o que acontece? A gente pega esse Hai de Shanghai e monta um ideograma com a boca ao lado. Esse ideograma aqui todinho, que tem uma boca e tem o Hai de Shanghai, ele é o nosso oi. É o nosso oi para quando você cumprimenta pessoas mais próximas. É o nosso hi, tá? É como se fosse oi, mas como se fosse no inglês hi, tá? E o som dele, hi. Hi, primeiro tom, tá? Eu fiz um passando a limpo aqui rapidinho, só para você ver como que é o passando a limpo, tá? Porque é bem bacana, porque às vezes você olha um ideograma desse e fica apavorada, tipo, nossa, esse ideograma tem muitos traços, é muito confuso, muito complicado, ele é esquisito, né? Então, para tirar esse medo dos ideogramas, eu preferi fazer aqui um passando a limpo rapidinho, para a gente poder continuar sem você ter esse receio dos ideogramas, tá? Mas eu não vou fazer o passando a limpo em todos. Por quê? Porque isso é tarefa para a websérie Passando a Limpo, tá? Então, só trouxe uma curiosidade aqui para vocês, tá bem? Então, hi é a maneira que a gente pode se cumprimentar, né? Esse ideograma tem o som hi, hi, primeiro tom. Mas no dia a dia, o chinês fala hi, hi. Ele fala assim, hi, como se fosse um hi em inglês, tá? Como que a gente responde? Da mesma forma. A forma de responder é a mesma coisa. Se alguém falar hi, você fala hi, tá? É a mesma forma. Então, se um amigo chinês chegar e falar hi, você vai responder hi. Então, é uma forma bem bonitinha de você falar olá em chinês. Agora vamos ver a forma mais geral, assim, vamos dizer assim, mais usada no geral, né? Com as pessoas em geral, com as pessoas no dia a dia, né? Assim, pessoas que são pessoas que você não conhece e pessoas que você conhece também, tá? Mas principalmente pessoas que você não conhece, que você não tem muita intimidade, que você não vai sair perguntando sobre a vida dela, né? É só uma forma de dizer oi mesmo, tá? Então, a gente tem o nosso famoso ni hao. Ni hao é a forma mais assim comum, vamos dizer assim, né? Ni hao. Então, você chega num lugar, você não conhece a pessoa, mas você é educado, você quer cumprimentar, você fala ni hao, que representa o nosso olá, tá? A resposta para ni hao é um outro ni hao. A pessoa vai te responder assim também, ni hao. Você vai perguntar ni hao, ela vai te falar ni hao e acabou o assunto. Tá? Principalmente se você nem conhece essa pessoa. Mas se você conhece também, mas você não puxou um assunto, é só uma forma de dizer olá, tá? E só lembrando aqui, ni hao é um bloquinho que representa olá, é um bloco de dois ideogramas
que representa oi, olá, tá? Ni, sozinho, esse primeiro aqui sozinho representa você, e esse segundo aqui representa bom, ou bem, boa, né? Representa algo que está bom. Então, quando você fala ni hao, é o nosso olá, né? É como se a gente diz oi, olá, de uma forma positiva, né? Você está bem. A resposta para ele, ni hao. Aí existe uma outra situação aqui, que é o seguinte. Quando você vai lá com uma pessoa, vou botar em lilás aqui. Quando você falar direcionado mesmo, você é de frente com uma pessoa que tem alguma característica superior a você, por exemplo, é o seu chefe, é o seu professor, é uma criança falando com os pais, com os avós, questão de respeito pelos mais velhos, respeito por um chefe, respeito por um professor, né? Quando você se depara com uma situação assim, ou até por uma autoridade, né, assim, do governo, alguma coisa assim, você, em vez de falar ni hao, você pode falar nin hao. Esse nin hao é diferente de ni hao. Eu vou escrever primeiro aqui o ni hao. Ni hao. Você vai digitar N-I-H-A-O. Ni hao. Aí você vai escolher o bloquinho ni hao para poder passar lá para o papel, né? Quando você estiver escrevendo. Mas quando você vai falar com uma pessoa, por exemplo, uma criança falando com os pais, uma criança falando com os avós ou com o professor, né? Você vai falar assim: nin hao. Nin hao. É N-N. Deixa eu jogar para cá que não ficou tampando, né? Nin hao. Nin hao. Tá? N-I-N-H-A-O. Vai digitar e vai escolher esse ideograma aqui, tá? E a resposta que essa pessoa vai te dar é ni hao, tá? Então, temos o nosso ni hao, a resposta ni hao, nin hao, opa. E temos o nosso nin hao, para quando você quer demonstrar um respeito por alguém, e a resposta ni hao. E a gente tem também outras formas de falar oi, olá, quando a gente dá bom dia, né? Por exemplo, se eu chego no meu trabalho, dou bom dia para os meus colegas de trabalho, eu, na verdade, tô falando oi para eles também, né? Antes mesmo de falar oi, eu falo bom dia. Aliás, eu nem falo oi, bom dia, olá, bom dia. Não é assim que funciona. A gente simplesmente chega e fala bom dia, né? Então, quando você tá com amigos e conhecidos ou colegas de trabalho, você pode dar um bom dia até por volta das 10 da manhã dessa forma aqui. Zao shen hao. Zao shen hao. Eu vou colocar nas minhas cores, que eu acho que as cores ajudam bastante. Tá? Então, para amigos, conhecidos, colegas de trabalho, até umas 10 horas da manhã, mais ou menos, você pode falar Zao shen hao, que é o nosso bom dia. É o nosso bom dia em chinês. Ou simplesmente Zao. Zao. Por quê? Porque Zao representa cedo. Tá? Zao, esse ideograma aqui, Zao, representa cedo. E ele pode ser a abreviação de bom dia que a gente acabou de ver. Zao shen hao. Olha, Zao shen é manhã e hao é bom, né? Então, do mesmo jeito que a gente criou aqui ni hao, a gente tem o Zao shen hao, ou seja, Zao shen manhã. Eu desejo que a sua manhã esteja boa, sabe? Assim, esse hao aqui é bom. Se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu escolheria Zao. Vou botar um asterisco, tá? Quando eu botar o asterisco, é que é aquela coisa assim da raiz mesmo. É de quem viveu na China e ouviu isso mesmo, tá? Então, assim, você vai encontrar as duas formas nos livros, nas provas, né? Mas se for ali para falar no dia a dia mesmo, ó, Zao é uma forma que é do chinês mesmo, tá? Eu cansei de ouvir isso. Chega num lugar de manhã, até umas 10 da manhã, mais ou menos assim, aí, Zao.
E a gente vai e fala Zao, a resposta é Zao, né? A gente sempre responde no mesmo tom ali que a pessoa falou com a gente, né? Dificilmente alguém vai me falar Zao e eu vou responder Ni Hao, porque se ele me deu um bom dia tão carinhoso, tão fofo, eu vou retribuir, né, por educação da mesma forma, né? Se ele falou Zao Shan Hao, eu vou retribuir Zao Shan Hao, ou até Zao, que ficaria fofo, né? Mas todos no sentido de bom dia, tá? Apesar de que, mais uma vez, esse ideograma aqui, sozinho, representa cedo. Mas num contexto de você estar querendo dizer bom dia, como uma forma de dizer olá na parte da manhã, até as 10 da manhã, você pode usar esse ideograma como um resumo, né? Uma abreviação de bom dia, tá? Eu vou escrever digitando para vocês poderem saber como que a gente vai digitar, tá? Então aqui, Zao Shan Hao, vai digitar assim no teclado, Zao Shan Hao, Zao Shan Hao, Zao, Z-A-O, S-H-N-G, H-A-O. Você vai digitar esse som. Aí entra o nosso exercício de compreensão auditiva. Você não vai ficar decorando esse alfabeto romano aqui, e qual tom, e qual não sei o que lá. Não vai trabalhar assim. Você vai ouvir e vai começar a aprender a organizar no seu cérebro os sons que você vai ouvir realmente no dia a dia ali do chinês do dia a dia. E com esses sons você vai treinar aqui comigo como digitar esses sons para localizar no teclado chinês simplificado os ideogramas que você quer para representar aquilo que você quer dizer, tá? Então, quando digitar Zao Shan Hao, digita Z-A-O, S-H-A-N-G, H-A-O. Ele vai vir o bloquinho já. Deixa eu digitar de novo aqui que sumiu. Ele vai vir o bloquinho já pronto, ó. Zao Shan Hao. Ó, faz a compreensão auditiva. Zao Shan Hao. Ouviu? Aí você vai digitar o que você está ouvindo. Zao Shan Hao. Aí você pode falar assim, mas como é que eu vou saber que esse Shan não é com X e é com SH? Você vai saber aprendendo aqui nos nossos treinamentos, porque eu sempre dou essas dicas de como você vai saber. Então, um exemplo. Quando você tem o som sh, 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 você escutar esse som de X pra gente, em português, né? Sh, sh, que é um som de X, né? Ou um som de, às vezes até de SH, de CH, né? Assim, o que você vai digitar é SH para poder localizar o ideograma certo no teclado, tá? Diferente quando a gente escuta que a gente digitaria X. E isso com a prática você vai aprender. Não precisa decorar, não precisa ficar decorando, porque isso dificulta o andamento, o progresso do aprendizado. Isso não é produtivo, ficar decorando como é o pinyin do ideograma. Não é produtivo, tá? Faz a compreensão auditiva e aos poucos, com treinamento, vai digitando e chega uma hora que é automático. É ouvir, digitar e reconhecer o ideograma. Ouvir, digitar e escolher o ideograma que quer, tá? Então fica um processo automático, tá? Então é assim que a gente vai digitar bom dia. E claro, volto aqui para o nosso Zao. Esse aqui de baixo, que é o que todo mundo fala mesmo, botei até um asterisco aqui para... Ó, esse asterisco ele não faz parte da frase, tá? Ele é só uma marcação que eu dei nele, tá? Ele não faz parte da frase. A frase é só isso aqui, ó. É o ideograma com o ponto de exclamação aqui, tá? O asterisco aqui só porque eu quero destacar essa frase, vamos dizer assim, né? Eu tô chamando de frase mesmo com ideograma, porque é uma expressão de bom dia aqui que carrega esse ideograma. Imagina, é uma imagem que carrega um conceito de olá, bom dia até as 10 da manhã, para pessoas conhecidas, tá? Esse aqui, então, é só Zao. Você digita Z-A-O, Zao, e vai escolher. Abre a janelinha que tem um monte aqui para você escolher. Você tem que saber reconhecer os ideogramas para poder não escolher parecido. Por exemplo, esse aqui, que é bem parecido, mas não é o ideograma. Então... Enfim, tem vários ideogramas. Você vai escolher o ideograma que você está estudando. E como que você vai reconhecer o ideograma?
fazendo os nossos treinamentos aqui, semanalmente, fazendo o dever de casa que eu posto no Instagram, fazendo o quiz da Cris que tem lá nas guias do Instagram, fazendo todos os nossos treinamentos. O pessoal que quer acelerar faz o meu programa fechado, que é dentro de uma plataforma. Então tem várias formas de você ir memorizando os ideogramas de uma forma tranquila, sem ficar desesperado, tá? E sem também desistir de aprender, né? Então vamos lá. Recapitulando aqui, com amigos e conhecidos até 10 horas da manhã, Zao Shan Hao, ou então Zao, que é a maneira mais comum mesmo, assim, essa é daquela assim que você vai escutar muito assim na China, tá? A resposta Zao, ou então Zao Shan Hao, você vai responder exatamente como você foi colocado ali, né? Se a pessoa deu bom dia, você vai responder com bom dia, tá? Aí depois das 10, vamos lá, depois das 10 tem uma curiosidade aqui, depois das 10, vamos lá. O que eu faço depois das 10? A gente pode ver nos livros, olha só, a gente pode ver nos livros, deixa eu só botar uma observação aqui que eu não escrevi. Você vai ver nos livros que também existe uma outra forma, que é assim, ó, Shanwu Hao. Existe essa outra forma aqui, Shanwu Hao. Shanwu também representa de manhã, mas não é de manhã cedo, cedinho. Por quê? Porque de manhã cedinho a gente usa o ideograma Zao Shan Hao. A gente usa esse bloquinho aqui, Zao Shan Hao. Por quê? Porque Zao é cedo, representa cedo. Por isso que eu coloquei até as 10 da manhã. Tem gente que fala que até as 8 da manhã, até as 9 da manhã no máximo. Mas até as 10 está valendo esse aqui, tá? Mas depois das 10 já não tá cedo, já não é de manhã cedo, né? Então as pessoas têm esse outro bloquinho, Shanwu Hao. Shanwu representa de manhã também. Deixa eu botar ele maior, botar esse bloquinho maior para vocês poderem ver bem. Representa de manhã, né? De manhã, também de manhã. Só que é um de manhã mais próximo do meio-dia, tá? É mais próximo do meio-dia, porque esse ideograma aqui, ele é ao redor do meio-dia, tá? Ele fica ao redor do meio-dia. Então, a gente tem esse hábito, né, de Shanwu Hao, como querendo dar bom dia depois das 10. Só que não, o chinês não faz. A gente aprende isso no livro, tá? Esse Shanwu Hao, a gente aprende isso aqui para usar, né, depois das 10, vamos supor, depois das 9, enfim, que você considere que não está mais de manhã cedo, né? Só que isso é coisa de livro, é coisa para estrangeiro estudar, aprender chinês, é vocabulário para o estrangeiro estudar chinês, porque no dia a dia o chinês não usa. O chinês não usa, ele usa ni hao. Passou das 10, é o nosso querido ni hao, tá? Volta aqui para o ni hao, que é o nosso olá geral, vamos dizer assim, né? O nosso olá geral. Vou botar ele vermelhinho. É o nosso olá coringa, né? Olá coringa. Tipo assim, você pode usar ele em qualquer situação, né? Principalmente se você não conhece a pessoa, vai com o ni hao que você tá fazendo bonito, né? Então, no dia a dia é mais um, vou até colocar assim, ó, mais um que você pode usar depois das 10 da manhã. Porque no dia a dia é assim que o chinês vai funcionar. Ele não vai usar esse daqui. Talvez num texto escrito, pode ser que ele coloque dessa forma, né? No texto, na comunicação escrita. Mas no dia a dia mesmo, você falando, ni hao, tá? Passou das 10, ni hao. Então a gente viu que antes das 10, assim, quando é de manhã cedo, você pode falar, vou até colocar aqui para lembrar, zao, tá? Você pode falar zao, que eu marquei o asterisco para dizer que é o que eles falam ali no dia a dia, e depois das 10, ni hao. E esse ni hao vai pro dia inteiro, tá? Vai pro dia inteiro até de noite. Tá? Aí você pergunta assim, mas e se eu quiser falar boa tarde em chinês e boa noite em chinês? Aí eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês. Ó, vou trazer uma curiosidade. Os chineses quase não falam boa tarde, que é o nosso xiao hao,
xiao hao. Os chineses quase não falam. Olha, o que eu troquei aqui? Deixa eu voltar aqui que eu troquei. Eu fui selecionar e foi para frente. Os chineses quase não falam boa tarde dessa forma, xiao hao. Eles quase não falam. O que eles falam? Ni hao, tá? É muito mais normal você encontrar as pessoas falando ni hao como olá, no lugar de falar boa tarde como olá, tá? Então os chineses quase não falam, mas eu tô trazendo os ideogramas para poder ensinar para vocês, porque talvez você vá fazer uma prova, talvez você esteja estudando num livro, né? Você vai encontrar isso como boa tarde, tá? Xiao hao. O bom dia que a gente viu aqui é o shen wu hao. Shen wu hao, que é depois das 10 da manhã, e à tarde xiao wu hao, tá? É o boa tarde, tá? Porque xiao é à tarde, tá? Mas eles quase não falam. Então eu não decoraria isso assim para poder me comunicar. Os que estão vencendo por enquanto, ó, zao, se for de manhã até as 10, e ni hao, se for em qualquer horário depois das 10, tá? E mesmo de manhã, se você falar ni hao, tá valendo também. O ni hao, ele é o coringão, ele serve para qualquer coisa, tá? Para qualquer horário, para gente conhecida e para gente desconhecida, tá? Então, uma outra curiosidade agora é sobre o boa noite. É sobre o boa noite. A gente também viu que boa noite é mais falado em ocasiões muito formais ou nos programas de televisão. Quando você abre uma televisão chinesa, vai começar um jornal à noite ou vai começar um programa de auditório, ele pode falar Wan Shen Hao. Esqueci o ponto aqui. Wan Shen Hao. Por quê? Wan Shen é à noite. É à noite. O nosso vermelhinho, né, que a gente está usando. Wan Shen Hao é o boa noite, tá? Mas eles quase não falam no dia a dia. Ninguém vai chegar à noite para alguém e Wan Shen Hao. Não é assim que vai funcionar no dia a dia, tá? Mas você vai escutar isso. O próprio jornal mesmo, ele sempre começa falando Wan Shen Hao, aí ele começa a falar da onde é aquele jornal, o nome do jornal, que dia é hoje, né? Então é muito comum você escutar isso no programa de televisão. Não confundir com Wan An. Repara, não confundir com Wan An. Olha, Wan An, W-A-N-A-N. Quando abrir essa janelinha, você vai escolher esse ideograma que está aqui. Esse aqui é um boa noite, mas é um boa noite um pouco diferente. Ele é um boa noite, eu vou botar ele assim mais azulzinho. Ele é um boa noite para quando você está indo dormir, sabe? Assim, uma coisa é você dar boa noite quando você está chegando num lugar, né? Boa noite. Né? Você está chegando num lugar, aí você fala boa noite, como se fosse oi. Né? É o que você quer dizer, você está dizendo oi, está cumprimentando a pessoa, né? Mas quando você está indo embora, aí já não é aquele boa noite que a gente aprende no livro aqui, que eu falei o seguinte, no dia a dia você pode falar ni hao, né? Mas você pode ver nos livros Wan Shen Hao, que seria um boa noite para quando você está cumprimentando a pessoa, né? Porém, esse boa noite aqui é aquele para quando você está indo embora. Você fala, boa noite, tchau, boa noite, sabe? Boa noite, eu tô indo embora, tchau. Ou então, boa noite, eu tô indo dormir. É um boa noite quando você está indo na direção assim, embora. Ou você está indo embora para casa de um jantar, ou você está indo dormir, você está em casa, quer dar boa noite, está indo dormir. Então, eu só trouxe esse Wan An aqui de boa noite no sentido de despedir, de estar indo embora de um jantar, por exemplo, ou de estar indo dormir, porque você pode confundir ele com esse aqui do Wan Shen Hao. Wan Shen Hao. Eu vou escrever para vocês, tá? Para vocês poderem treinar aí. Quem tiver o teclado, escreve, tá? Quem tá assistindo essa aula ao vivo, escreve. Não escreve piinha aqui nos comentários, tá? No chat ao vivo, escreve os ideogramas. Se não tem o teclado, segura, configura o teclado e depois escreve, tá? Se você está assistindo essa aula gravada, escreve nos comentários digitando o pinyin e selecionando os ideogramas. Vamos lá. Wan Shen Hao. Wan Shen Hao. Eu digitei W-A-N-S-H-A-N-G
H-A-O. E vou selecionar o bloquinho número que aparece para mim como número 1, tá? Normalmente, quando são palavras muito assim, do dia a dia mesmo, ali de livro e tudo, que o pessoal usa para estudar, o teclado mesmo já traz para frente, tá? Aí você escreveu direitinho, tá? E aqui, one, é esse aqui, one, W-A-N-A-N. Só um detalhezinho aqui, para quem não assistiu ainda a aula do chinês iniciante, as 12 aulas do chinês iniciante, quando a gente digita no teclado, pode ser que o seu nem apareça assim, mas o meu aparece, é o que eu estou mostrando para vocês, eu preciso explicar. Não sou eu que dou esse espaço aqui não, tá? Esse espaço que eu estou mostrando, não sou eu que dou não, tá? É o próprio teclado, esse espaço que eu digo assim, não sei se vocês estão vendo, é um espaço entre one, existe um espaço aqui que tem até um tracinho em cima. Esse espaço com esse tracinho é o próprio teclado que faz, tá? Por quê? Porque ele está dizendo que são 2 ideogramas que você vai trazer aqui para essa escrita, tá? O primeiro ideograma W-A-N, one, e o segundo ideograma A-N, tá? Então a gente escolhe os ideogramas, tá? Então eu mostrei como que vocês vão escrever isso, tá? Vamos lá. One é tarde, tá? Você pode até considerar noite também, tá? Então é tarde, noite. E é paz, é paz. Então, olha só que fofo, né? Então é tipo, tenha uma noite em paz, né? A gente sempre busca algo assim, uma mensagem de um bloquinho de ideograma, tá? A gente sabe que o ideograma carrega uma ideia, um conceito. E quando a gente monta blocos de ideogramas, esse bloco também carrega uma ideia ou conceito, não pode fechar numa tradução assim ao pé da letra, sabe? Esse primeiro ideograma não quer dizer boa e esse segundo ideograma noite, assim como a gente lê aqui, sabe? É um bloco de ideograma que traz uma ideia, o bloco traz uma ideia de boa noite, que a sua noite seja boa, sabe? Então a gente sempre tem que abrir a mente assim para os blocos de ideogramas, tá? Inclusive eu tenho uma outra websérie aqui muito legal, mas muito legal mesmo, chamando Montando Bloquinhos de Ideogramas. A gente já fez a primeira temporada, que tá aqui no canal, e a gente esse ano vai fazer a segunda, a terceira. A gente sempre vai procurando alimentar essas webséries com novas temporadas. Cada temporada tem umas 8 aulas. E são aulas de 2 horas, às vezes até maiores, sabe? São aulas muito profundas, mas que você nem sente que tá passando, assim. É muito legal, tá? Então, não confundir, então, o boa noite de quando você tá cumprimentando alguém, o an shan hao, né? Com o boa noite quando você tá se despedindo de alguém ali para ir dormir ou para ir embora, tá? Aí, então, eu coloquei, assim, um resumo, né? Então, para falar boa tarde ou boa noite, pode falar ni hao. É simples assim, a gente simplifica a nossa vida, sabe? Claro, você vai fazer uma prova, você tem que saber tudo isso, você tem que saber que existem esses bloquinhos, né? Mas se você está aprendendo para falar no dia a dia mesmo, e a ideia dessa websérie aqui é você aprender frases para poder falar no seu dia a dia, mostrando sempre todas as possibilidades, né? De você falar como o chinês nativo fala. Então, para falar boa tarde ou boa noite, pode falar ni hao, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou botar de novo aqui os 2 que a gente aprendeu hoje, que são assim, da raiz mesmo, daqueles que são falados no dia a dia, né? Então, zao, que é um bom dia, né? Que representa um olá, um oi ou um bom dia. Quando você conhece as pessoas, né? Que são pessoas conhecidas suas. E até 10 da manhã. A partir das 10 da manhã, de uma forma geral, para qualquer pessoa, você pode falar ni hao, tá? Então, essas são 2 formas. Essa foi a primeira parte dessa aula 1. A gente vai fazer agora a segunda parte. Vai ser a aula 2, mas vai ser a segunda parte de como dizer olá em chinês, como os chineses diriam, tá? Então, vamos para a aula 2.